Aprenda com os próprios erros. O erro é a melhor escola que você pode ter. Se você nunca errou, nunca tentou nada novo. Imagine um homem que nunca erra. Ele nunca experimentou nada além do que já sabe. Nunca testou seus próprios limites. Nunca saiu do conforto da certeza. O erro não é um sinal de fraqueza, mas de movimento. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai, e é justamente errando que descobrimos a direção certa. Os estoicos entendiam que falhar é apenas parte do caminho. Se você teme errar, teme crescer. É melhor tropeçar 1000 vezes na busca pelo conhecimento do que viver na ilusão de uma perfeição que nunca será alcançada. A dor de errar pode ser seu maior combustível. O erro traz desconforto, e o desconforto é um grande mestre. Os estoicos acreditavam que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da nossa interpretação sobre eles. Se você encara um erro como um desastre, ele será um fardo. Se o vê como uma lição, ele se torna uma ferramenta de aprendizado. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Se a falha incomoda, olhe para ela de outra forma, como uma chance de testar sua resiliência e se tornar mais forte. Seus erros revelam onde você precisa melhorar, e isso é ótimo. O erro mostra aquilo que você ainda não domina. Um general só percebe sua fraqueza quando enfrenta um inimigo mais forte. Um filósofo só vê suas falhas lógicas quando seu argumento é refutado. Marco Aurélio aconselhava: se algo externo o afeta, a dor não vem da coisa em si, mas do julgamento que você faz dela. Os erros revelam verdades que de outra forma ficariam escondidas. Em vez de fugir, encare-os como aliados. Eles são o espelho da sua evolução e apontam com clareza o que precisa ser fortalecido. O que diferencia vencedores de perdedores? A distinção entre um homem sábio e um tolo não está na quantidade de erros que cometem, mas na forma como lidam com eles. O tolo repete seus erros, culpando o destino. O sábio os observa, aprende e segue adiante. Os estoicos ensinavam que não temos controle sobre tudo o que acontece, mas temos total controle sobre como reagimos. O erro é inevitável, mas a resposta a ele é uma escolha. Quem aprende com cada falha se torna inabalável. Quem teme errar se prende à estagnação. O que define seu destino não são os tropeços, mas sua capacidade de se reerguer. O erro é inevitável, a escolha é sua. Você pode se revoltar contra o erro ou aceitá-lo como parte do caminho. Aquele que se desespera ao errar não compreendeu a natureza da vida. Desde o momento em que nascemos, estamos sujeitos a falhas. Não há ação sem risco nem aprendizado sem tentativa. Os estoicos ensinavam que a realidade deve ser aceita como é, não como gostaríamos que fosse. Se o erro o frustra, pergunte-se: o que você esperava? Que a vida fosse um caminho sem obstáculos? Que tudo ocorresse exatamente como planejado? Essa ilusão é o que causa sofrimento, não o erro em si. Aceitar a falha como parte da jornada não é resignação, mas sabedoria. Quem luta contra a realidade apenas se desgasta, enquanto quem a compreende encontra força nela. O erro não define quem você é, mas a sua reação a ele sim. Errar é humano, mas se render ao erro é uma escolha. Quando você falha, há 2 caminhos: se tornar escravo do arrependimento ou usar a falha como degrau para a melhoria. Os estoicos viam o erro como um fato neutro. Ele não carrega uma sentença de fracasso, mas uma oportunidade de aprimoramento. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Seu erro pode ser um peso que te arrasta para baixo, ou uma ferramenta que te impulsiona para cima. A decisão é sua. Um erro só se torna um problema permanente se você o deixa assim. Os erros não são únicos, mas repetidos. E cabe a você quebrar esse ciclo. A falha ocasional é natural, mas o erro repetido é descuido. Quem não aprende com os próprios enganos está condenado a vivê-los inúmeras vezes. Epicteto dizia que o erro em si não é o problema, mas a recusa em aprender com ele.
Se você percebe que comete o mesmo erro repetidamente, está ignorando o ensinamento que ele traz. A vida apresenta as mesmas lições, até que decidamos absorvê-las. O tolo cai no mesmo buraco várias vezes e culpa o destino. O sábio observa, compreende e segue um novo caminho. Os erros são inevitáveis, mas a repetição deles é uma escolha. O verdadeiro fracasso é não agir por medo de errar. O erro é passageiro, mas a inércia causada pelo medo dele pode durar a vida inteira. Quantas pessoas deixam de tentar algo novo por receio de falhar? Quantas ideias nunca saem do papel porque alguém teme parecer ridículo? Os estoicos ensinavam que o medo do fracasso é muito mais prejudicial do que o fracasso em si. Marco Aurélio disse: "Não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre o que um homem bom deve ser. Seja um." O medo do erro paralisa, enquanto a ação constante leva ao progresso. Errar tentando é infinitamente melhor do que nunca agir por medo da falha. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar o estoicismo para mais pessoas. Seu erro de hoje pode ser sua sabedoria de amanhã. A experiência nasce da falha, não da perfeição. Nenhum homem se torna sábio sem antes ter errado inúmeras vezes. Os estoicos entendiam que a experiência não surge de um caminho sem falhas, mas do aprendizado contínuo. Se você teme errar, na verdade está temendo crescer. O artesão habilidoso já quebrou muitas peças antes de dominar sua arte. O guerreiro experiente já sofreu derrotas antes de se tornar imbatível. A sabedoria se constrói sobre os erros superados, não sobre uma trajetória impecável. Quem busca a perfeição imediata apenas adia o aprendizado necessário. Errar não é um atraso, mas um processo inevitável para quem deseja alcançar a maestria. Os erros são anotações no livro da sua evolução. Cada erro cometido é uma página escrita no diário da sua jornada. O problema não está em errar, mas em não registrar a lição que o erro traz. Se você não extrai aprendizado das suas falhas, está desperdiçando as oportunidades que a vida lhe dá. Epicteto dizia que a adversidade revela quem realmente somos. Os erros funcionam da mesma maneira, mostram onde precisamos melhorar. Quem observa suas falhas com atenção, aprende a não repeti-las. Quem as ignora permanece preso no mesmo ciclo. Seu erro de hoje pode ser a chave para uma nova compreensão amanhã, mas só se você estiver disposto a aprender. O tempo transforma falhas em ensinamentos valiosos. O erro que hoje parece um grande problema pode, com o tempo, se tornar um dos momentos mais importantes da sua jornada. Pense nos erros do passado. Muitos deles foram essenciais para te moldar. Os estoicos ensinavam que nada acontece sem um propósito e que até as dificuldades são oportunidades para o crescimento. Marco Aurélio dizia que aquilo que parece um obstáculo pode, na verdade, ser o caminho. Aquele que entende isso, encara seus erros com serenidade. Ele sabe que a falha de hoje pode ser sua força no futuro, desde que aceite a realidade e extraia dela o aprendizado necessário. Você decide se o erro será um peso ou um trampolim. O erro em si não tem significado. Ele só se torna um problema se você o carrega como um fardo, em vez de usá-lo como um impulso. A mente estoica não vê falhas como derrotas definitivas, mas como degraus para algo maior. Se você permitir que o erro o paralise, perderá oportunidades valiosas de evolução. Mas se encarar cada falha como um teste da sua resiliência, perceberá que nada realmente te impede de seguir em frente. O fracasso verdadeiro só acontece quando desistimos de aprender. Quem persiste e reflete sobre seus erros transforma cada um deles em um avanço inegável. A falha não é o fim, mas parte do processo de crescimento. O erro é um indicador de que você está saindo da sua zona de conforto. Quando você erra, está tentando algo novo, algo que desafia suas habilidades e seus conhecimentos. Se tudo fosse fácil, não haveria espaço para o crescimento. A falha é muitas vezes
a única maneira de saber se você está realmente progredindo. A zona de conforto é um lugar estagnado, onde o medo de errar impede a evolução. Os estoicos compreendiam que o desconforto é parte essencial do processo de autodescoberta. Se você não está errando, provavelmente está evitando fazer algo que realmente vale a pena. Cada erro que você comete, no fundo, é uma confirmação de que você está buscando algo maior do que a simples manutenção da estabilidade. Sem falhas, não há aprendizado real. Não há avanço genuíno. A falha, portanto, não é um obstáculo, mas uma oportunidade disfarçada. A reação ao erro é o que realmente importa para o seu crescimento. Não é o erro em si que define seu destino, mas como você lida com ele. Um erro pode ser uma lição ou um fardo, dependendo da perspectiva que você escolhe adotar. Os estoicos ensinavam que nossas emoções não são causadas pelos acontecimentos externos, mas pela maneira como os interpretamos. Se você se deixa consumir pela frustração, o erro se torna um peso insuportável. Mas se você se vê como um aprendiz que pode sempre melhorar, cada falha se transforma em uma oportunidade. A verdadeira sabedoria não vem de evitar os erros, mas de aprender a lidar com eles com equanimidade. O erro não precisa ser um fim. Ele pode ser apenas o início de uma nova fase de crescimento e autoconhecimento. A maneira como você reage ao erro, como você lida com a adversidade, molda sua verdadeira força. A prática contínua transforma o erro em habilidade. Toda habilidade é resultado de prática, e a prática envolve erros repetidos. Pense em um músico que ensaia suas peças inúmeras vezes, errando as notas até dominar cada acorde. Ele sabe que o erro faz parte do processo e não se deixa abater por ele. O mesmo acontece com qualquer atividade, seja ela intelectual, física ou emocional. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro aprendizado só ocorre quando enfrentamos o desafio de aprender com nossos próprios erros. O filósofo, o guerreiro, o atleta, todos enfrentam falhas no caminho para a maestria. A diferença está na persistência em continuar praticando, corrigindo os erros e avançando. O que separa os que alcançam a excelência dos que desistem é justamente essa aceitação dos erros como parte da jornada. Cada erro cometido é uma chance de refinar suas habilidades e se aproximar ainda mais da perfeição. Errar não é um fracasso, mas uma validação de que você está tentando. Errar é uma validação de que você está agindo, de que não está se escondendo do mundo. Muitos evitam o erro porque temem o julgamento ou a vergonha. No entanto, o verdadeiro fracasso está em não tentar. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra de que devemos estar preparados para enfrentar a vida de forma plena, sem medo de falhar, pois o que importa é o esforço, não a perfeição. Cada erro é um sinal de que você teve a coragem de agir, de sair do lugar comum e se arriscar. É um indicativo de que você está fazendo algo que vale a pena. A vergonha de errar só é válida se você parar de aprender com isso. A filosofia estoica ensina que a verdadeira medida do sucesso não é o número de erros cometidos, mas a quantidade de aprendizado extraído de cada um deles. Errar, portanto, é mais do que uma falha. É uma confirmação de que você está buscando algo maior. O maior erro é não aprender com os seus próprios erros. Os erros do passado oferecem uma lição que o futuro não pode ignorar. O maior erro que você pode cometer é não aprender com os seus próprios erros. Muitas vezes, as pessoas se ressentem de suas falhas, sem perceber que elas carregam uma sabedoria inestimável. O erro não precisa ser um fardo permanente. Ele pode ser um alicerce para o futuro. Se você falhou em alguma coisa, agora você sabe o que não fazer da próxima vez. E esse aprendizado é mais valioso do que qualquer vitória sem esforço. Os estoicos acreditavam que a verdadeira sabedoria vem de refletir sobre nossas ações, entender onde erramos e aplicar esse conhecimento na próxima oportunidade. O erro só se torna um fracasso duradouro se não extraímos dele a lição que ele está disposto a nos ensinar. Portanto, sempre que você errar, lembre-se, você não está perdendo, mas ganhando a chance de melhorar.
Repetir o mesmo erro é a única verdadeira falha. Não aprender com o erro é permitir que ele se repita sem qualquer evolução. Isso é a verdadeira falha. Não se trata de cometer erros. Isso é inevitável. Trata-se de falhar em observar e refletir sobre o que deu errado. Os estoicos entendiam que a repetição de um erro sem a busca pela reflexão e aprimoramento leva à estagnação. Epicteto afirmava que não são os eventos que nos afetam, mas o julgamento que fazemos deles. Ou seja, quando você erra, deve analisar a situação com calma, sem pressa, para entender o que realmente aconteceu e como pode agir melhor da próxima vez. O erro não precisa ser repetido se você aplicar as lições que ele oferece. Cada falha é uma oportunidade de se aprimorar, e repetir um erro é uma escolha. Aprender com ele, sim, é inevitável. Transforme a dor do erro em força para a próxima tentativa. A dor de um erro é passageira, mas as lições que ele traz podem durar para sempre. Ao invés de se deixar consumir pela frustração, use a dor do erro como um combustível para seu crescimento. Os estoicos nos ensinam que a adversidade, por mais difícil que seja, é uma oportunidade de autodescobrimento. O sofrimento que vem do erro nos força a refletir, a ajustar nossos rumos e a voltar mais fortes. Mas isso só acontece se você decidir não se render à dor, mas usá-la como força para tentar novamente. A dor de uma falha se dissolve quando é transformada em aprendizado. Aqueles que conseguem ver o erro como uma oportunidade de crescimento e não como um fracasso irreversível, são os que realmente alcançam a sabedoria. O verdadeiro aprendizado vem do erro, não da vitória. Quando você vence sem dificuldades, sem ter enfrentado desafios reais, o aprendizado é mínimo. Mas quando você se depara com a falha, você é forçado a se perguntar por que não teve sucesso. Você é levado a revisar suas crenças, suas ações e suas escolhas. Isso é onde o verdadeiro aprendizado acontece. Os filósofos estoicos como Marco Aurélio sabiam que a verdadeira grandeza vem da superação dos próprios erros. O triunfo sobre os erros passados é o que traz a sabedoria. Não se trata de evitar falhas a todo custo, mas de aprender a ser resiliente diante delas. Cada erro que você comete é uma oportunidade para refinar sua mente, aprimorar suas estratégias e, finalmente, alcançar um entendimento mais profundo sobre você mesmo e o mundo ao seu redor. Aprender com as quedas é o que diferencia os fortes dos fracos. A resistência nasce da adversidade superada. Nenhum grande homem se tornou forte sem antes enfrentar desafios. A vida não oferece crescimento sem dificuldades, e quem não aprende com os tropeços está condenado a permanecer no mesmo lugar. O que define alguém resiliente não é a ausência de falhas, mas a capacidade de se reerguer a cada revés. Os estoicos enxergavam os obstáculos como testes necessários para forjar o caráter. Marco Aurélio dizia que o que parece um impedimento pode, na verdade, ser um novo caminho. Se cada deslize for encarado como um fracasso absoluto, o desânimo tomará conta. Mas se cada dificuldade for vista como um treino para a mente, a evolução será inevitável. Os que aprendem com as quedas tornam-se inabaláveis. A vida não pune, ela ensina, mas só para quem está disposto a aprender. Aqueles que veem os acontecimentos apenas como castigos nunca tiram proveito deles. Quando algo dá errado, a mente despreparada reage com frustração, enquanto a mente sábia busca entender a lição embutida na experiência. Epicteto ensinava que não controlamos os eventos, apenas nossas respostas a eles. O mundo não conspira contra ninguém, ele apenas apresenta desafios. Quem acredita que tudo é uma injustiça, gasta energia se lamentando, ao invés de crescer. Por outro lado, quem vê cada situação como um treinamento, aprende algo valioso a cada dia. A diferença entre os que progridem e os que ficam para trás está na interpretação que dão aos acontecimentos. O orgulho cega. A humildade permite a evolução. Aquele que se recusa a admitir equívocos está se condenando a repeti-los.
Muitos preferem justificar suas falhas ao invés de refletir sobre elas. No entanto, a humildade de reconhecer uma escolha errada é o primeiro passo para aprimorar-se. Os estoicos ensinavam que o orgulho excessivo impede a verdadeira compreensão. Quem acredita já saber tudo, fecha as portas para o aprendizado. A mente que aceita suas limitações se torna flexível e aberta para novas possibilidades. Aquele que vê suas próprias falhas como ferramentas de autoconhecimento alcança um nível de maturidade que poucos possuem. A humildade não é fraqueza, mas o maior sinal de inteligência. O destino de cada um é moldado pelas lições que aceita absorver. Duas pessoas podem passar pela mesma situação e sair dela completamente diferentes. Uma pode se tornar amarga e ressentida, enquanto a outra cresce e se fortalece. O que diferencia uma da outra é a maneira como lidam com as experiências. Os estoicos ensinavam que a mente bem treinada transforma qualquer dificuldade em sabedoria. Quem se recusa a aprender está fadado a repetir os mesmos ciclos. Já aquele que observa atentamente cada evento da vida e o utiliza como um degrau, inevitavelmente sobe. Ninguém está preso ao mesmo destino para sempre. O futuro é escrito pelas escolhas feitas no presente, e a decisão de aprender é o que define até onde alguém pode chegar. A sabedoria surge quando aceitamos nossos limites. A ilusão da perfeição impede o crescimento. Muitas pessoas acreditam que precisam acertar sempre, como se qualquer deslize fosse uma prova de incompetência. Esse pensamento rígido gera frustração e paralisa o progresso. A filosofia estoica ensina que a perfeição não existe, e buscar alcançá-la a qualquer custo leva à ansiedade e ao medo de agir. O verdadeiro sábio reconhece que é falível e usa isso a seu favor, ajustando sua rota sempre que necessário. Quem aceita que errar faz parte da caminhada, adquire leveza para seguir em frente. A obsessão por um desempenho impecável sufoca o aprendizado, enquanto a aceitação das próprias limitações abre caminho para uma evolução contínua. Quem resiste à mudança se prende ao passado. A vida está em constante transformação, e aqueles que se recusam a adaptar-se acabam estagnados. Os estoicos ensinavam que a flexibilidade mental é essencial para o progresso. Quem insiste em manter velhos padrões sem questioná-los não percebe que a resistência à mudança é, na verdade, um apego ao erro. Quando entendemos que cada experiência, por mais difícil que seja, traz uma oportunidade de aprendizado, nos libertamos da necessidade de controlar tudo. O mundo segue em frente independentemente da nossa vontade, e a capacidade de se ajustar a novas circunstâncias é o que diferencia os que prosperam dos que ficam presos no passado. A verdadeira força está na serenidade diante dos desafios. O medo de errar faz com que muitos evitem arriscar, mas não há progresso sem tentativas. Epicteto dizia que não são as situações externas que nos perturbam, mas a maneira como as interpretamos. Se encaramos cada dificuldade como uma tragédia, a vida se torna um fardo. Mas se vemos os desafios como testes de resistência, fortalecemos a mente e o caráter. Os estoicos não evitavam a dor ou o desconforto, mas aprendiam a lidar com eles sem desespero. Desenvolver serenidade diante das adversidades nos dá uma vantagem imensa sobre aqueles que se deixam dominar pelo caos. A tranquilidade não significa ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem desmoronar. Aceitar a própria humanidade é o primeiro passo para a liberdade. Nenhum homem está livre de falhar, e reconhecer isso nos torna mais sábios. A busca pela melhoria não exige autossabotagem ou culpa excessiva, mas sim uma mente aberta para aprender e seguir adiante. Marco Aurélio lembrava que cada dia é uma nova chance de agir melhor do que no anterior. Se hoje não fomos tão fortes quanto gostaríamos, amanhã podemos tentar de novo. Cada erro corrigido é um passo a mais na direção da sabedoria, e cada desafio superado nos torna mais preparados para o próximo. Aceitar-se como imperfeito não é uma fraqueza,
mas a chave para uma vida mais leve, mais sábia e mais plena. Não se prenda ao que passou, nem se torture pelo que não deu certo. A cada novo dia, a vida oferece outra chance de aprender, crescer e, principalmente, recomeçar.